Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube. Sim, voltando com as resenhas neste nosso novo ano, neste nosso novo mês. Como falei para vocês que tentaria trazer mais resenhas, estou trazendo novas resenhas aqui de livros para vocês. E estou trazendo a resenha, já está aí no título, do livro Somos os que Tiveram Sorte, da Georgia Hunter. Eu tenho um roteirinho aqui, tá, gente? Porque eu me lembro de alguns fatos, mas algumas coisas são importantes para serem ditas deste livro. Inicialmente, o pano de fundo do livro é falar sobre a família judia Kirk, que viveu na Polônia no tempo do Holocausto em 1939. O livro ele é baseado em uma história real, em fatos reais, só que inicialmente a gente não sabe exatamente quais são esses fatos, né? Por que essa autora está nos contando esses fatos e ela sabe desses fatos? Por isso, uma dica na hora que você já estiver lá no final do livro, quando tiver já até acabado a história do livro, para você ler o resumo que ela faz no final, que aí sim a gente entende como que ela conseguiu esses fatos e como que ela reuniu tudo isso dentro do livro. Não vou dar spoiler sobre isso, para quem já leu sabe do que eu estou falando, para quem ainda não leu, uma dica aí de livro bem interessante. A história, ela se passa com a família, então a gente tem os seguintes personagens. A gente tem o casal, né, o patriarca e a matriarca da história, que é o Sol e a Neshuma. Não fala exatamente o nome total do Sol, né, que é o pai, que é o patriarca. A gente vai ver o nome dele depois, mas é lá da língua polonesa. E tem os filhos, o Janek, a Mila, o Adi, o Jacob ou Jacob e a Alina. Então ali nós temos 3 homens e 2 mulheres. Cada um ali tem uma faixa de idade. A gente fica sabendo da faixa de idade deles logo nas primeiras páginas ali do livro, que tem uma árvore genealógica, né, dos pais, né, do Sol e da Neshuma, e dividindo ali quem é quem, né, qual que é o filho que é mais velho, qual que é o mais novo, se ele é casado, se ele não é casado, se tem filho, se não tem filho. O clímax, né, a história central ali de tudo, é da família estar morando na Polônia, na cidade de Radom, e eles terem uma vida teoricamente comum, né? Os pais são donos de uma tapeçaria, né? A mãe faz costura, então eles têm negócio deles, os filhos vão vivendo a vida deles, tendo também seus negócios, tendo as suas famílias, e que eles comemoram normalmente a tradição, né, do judaísmo, de todas as crenças, de todas as comemorações, de todos os feriados. Só que aí, por causa do Holocausto, né, por causa lá da Alemanha, de Adolf Hitler, que quer dizimar os judeus e começar uma guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, acontece que eles vão passando por vários problemas, né, por várias situações. Interessante de tudo, né, e por que esse livro se torna tão memorável e tão marcante, é que a família inteira passa por problemas, por grandes problemas, a maioria quase morre, só que de alguma maneira aquilo não acontece, né? A morte deles não vem, eles conseguem sobreviver, eles passam por situações e no final a gente vê ali se foi um final feliz, se não foi um final feliz. Eu não sei se a gente dá para dizer que foi um final feliz ou que foi um final satisfatório. Cada um vai ter a sua visão perante ao final do livro. Uma coisa que eu destaco assim, que é importante dentro deste livro, é que tem algumas situações que a autora detalha bastante. Então, de problemas que eles passaram, de situações degradantes, até de humilhações que eles passaram. Então, em algum momento ali, né, em alguns momentos do livro, ela detalha isso e é importante que você não imagine aquilo, né, que você tenha estômago para aquilo. Porque eu imaginei algumas situações e eu não gostei nem um pouco da imagem
imagem que foi criada na minha cabeça. Uma coisa que se destaca desse livro é que a cada capítulo é a história de um filho ou é a história do Sol e da Neshuma. Então cada filho passa por uma situação, passa por uma vivência e aí a gente vai descobrindo as vivências de cada um. Cada filho vai viver de uma maneira, vai encarar a guerra de uma maneira. Tem um filho que não mora ali com eles, inicialmente a gente já fica sabendo disso, que o Adi, por exemplo, não mora com eles na Polônia e ele também passa por uma situação. Todos passam por situações difíceis, algumas situações mais difíceis do que as outras e situações onde a gente fica realmente assim com nojo, até mesmo com uma náusea de ver aquilo, de ler a situação, né, de ler o que está se passando com aquele pessoal, né, com aquela família, de toda a situação que ocorreu no Holocausto e dos assassinatos e das mortes que ocorreram com os judeus na época. Ela faz muitos saltos de tempo, então a cada pedaço ali do livro, ela vai contando alguns fatos, né, que ocorreram durante a guerra. Isso para mim não foi muito interessante. Eu esperava que ela detalhasse mais alguma coisa, que tivesse mais histórias, mas eu acho que até alguns fatos se perderam ali no momento em que ela foi escrever a história. Então por isso que às vezes temos um salto muito grande de situação, dos fatos reais e também do que ocorreu com a família, para a gente chegar num determinado momento e ver que eles estão já numa outra situação, às vezes até em outra cidade, passando por uma situação diferente e tendo que sobreviver com muito pouco. Então a gente vai percebendo que eles vivem ali no mínimo mesmo. Uma coisa, para quem é aqui do Brasil, alguns fatos ocorrem aqui no Brasil na época do Getúlio Vargas. Então um dos filhos, para fugir da guerra, vem para o Brasil, consegue de uma certa maneira vir para o Brasil, e alguns relatos ali, para quem principalmente mora no Rio de Janeiro, vai entender do que eu estou falando, do que ele conta, né, do que é contado nos fatos principais do Brasil. Então é interessante também ver como que o Brasil viveu essa situação da época do Adolf Hitler e como que foi a chegada de imigrantes da época para o Brasil. E a gente percebe o quanto essa guerra, o quanto esses conflitos e todos os assassinatos que ocorreram disseminaram praticamente a Europa, né? Boa parte ali da Europa, muitos países sofreram com a guerra. Polônia foi uma delas, que passou até uma época que era dividido entre a parte da Alemanha e a parte da União Soviética, que agora é a Rússia, de como que tudo isso mudou a vida de muita gente. Analisando hoje, por exemplo, como a Europa se reconstruiu e se tornou o que é atualmente, não dá para imaginar como que a Europa se recuperou tão rápido, com tanta tecnologia, com tanta facilidade do que a gente vê hoje em dia, né? Do que a gente lê dentro deste livro. Cidades foram disseminadas, destruição do que aconteceu. Tem uma parte importante do livro que a gente percebe que a cidade onde eles estão, que já não é mais a cidade de Haddon, acaba passando por uma destruição quase que completa. E a gente fica assim abismado do tanto que a guerra destruiu as pessoas e destruiu as cidades. Então, o livro, ele pode ter essa capa que ele tem, depois eu ponho o livro aqui para vocês, mas é uma capa realmente sombria, vamos dizer assim, né? Por mais que ela possa ser simples, ela demonstra muito os fatos em si. Os trens, por exemplo, foram muito importantes, tanto de modo positivo quanto de modo negativo, para a gente entender toda a história do livro Somos os que Tiveram Sorte. E lá no final, como eu disse para vocês, não se esqueçam, a nota final da autora no final do livro vai ser muito importante para a gente entender alguns fatos dentro da história. O final do livro, né, quando a gente tem esse encerramento, esse desfecho da história, bom ou não, vai de acordo com a interpretação de quem está lendo, me emocionou bastante, porque a gente tem alguns reencontros, mas também temos alguns desencontros. Então é importante esse final para a gente ver o que ocorreu e como que foi a vivência deles, tanto na Europa quanto a vivência de alguns deles aqui no Brasil. O livro, ele é de 2018, essa edição que eu comprei é a primeira edição, e a tradução foi do Henrique Koif.
Hoffmann. Então são situações no livro que para mim realmente o título faz muito jus ao que eles passaram. Não dava para imaginar que eles sobreviveriam. Muitos deles passariam por situações e estariam dali algum tempo contando as histórias. Não sei se foram todos os que viveram. Será que foram todos da família? A gente descobre isso lá no final. Mas em alguns momentos do que a gente está lendo, né, das situações que eles passam, parece que eles não vão sobreviver. Em certas situações, em boa parte das situações, eles conseguem de alguma maneira passar ileso ou com algum machucado, alguma coisa assim, mas eles conseguem sobreviver àquela situação. Eu destaco para vocês 4 personagens que nós temos no livro, que é a Alina, o Janek, a Felícia e a Mila. Temos ali 3 irmãos e temos uma Felícia que depois vocês vão saber quem é que é a filha da Mila. Logo de cara a gente já vai saber que é a filha da Mila. Esses 4 personagens passam por situações das mais terríveis possíveis. Eu acho que eles passam pelas piores situações. Prestem atenção nesses personagens. O livro ele é muito intrigante, ele é muito forte, ele prende muito a gente. Eu não imaginava que eu empreenderia este livro dessa maneira. É uma leitura forte para quem quer entender um pouco dos fatos que aconteceram e de como que os judeus viveram naquela época, de que tudo era disseminado, de que todos tinham que morrer porque eles eram uma raça ruim e como foi que eles sobreviveram a tudo isso, né, para quem sobreviveu e quem contou a história depois. Vale muito a pena a leitura. A minha nota pro livro vai ser 9,5, justamente porque eu acho que a Georgia passou muito rápido alguns fatos. Não sei se não tinha história para contar, por isso que ela correu com os fatos, mas umas passagens de tempo ali que ficaram muito grandes, eu acabei me perdendo em algum deles. Ela vem já com outros fatos, vem com outras histórias que, se você não prestar atenção, você se perde. Mas, num todo, o livro é muito bom. Recomendo para vocês. Vocês já leram Somos os que Tiveram Sorte? O que vocês acharam deste livro? Comenta aqui embaixo para eu saber, siga as minhas redes sociais, deixa o joinha nesse vídeo se você gostou deste conteúdo e se inscreva no canal. Somos os que Tiveram Sorte, uma boa leitura aí para quem quer fatos reais e entender um pouco da Segunda Guerra. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau para vocês.